12 de agosto de 2023. Este é o sábado da 18ª semana do tempo comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Nessa manhã de sábado, nós bendizemos a Deus por nos encontrarmos, pela nossa saúde, pela paz, por termos a oportunidade e estarmos a ouvir a voz do Senhor por meio da palavra, da liturgia diária. Hoje nós vamos meditar o texto do livro do Deuteronômio, o capítulo 6, versículos do 4 ao 13. Moisés falou ao povo dizendo: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E trarás gravadas em teu coração todas estas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos, e delas falarás quando estiveres sentado em tua casa, ou andando pelos caminhos, quando te deitares ou te levantares. Tu as prenderás como sinal em tua mão, e as colocarás como um sinal entre os teus olhos. Tu as escreverás nas estradas da tua casa e nas portas da tua cidade. Quando o Senhor te introduzir na terra que prometeu com juramento a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com cidades grandes e belas, que não edificaste, casas cheias de toda espécie de bens, que não acumulaste, cisternas já escavadas, que não cavaste, vinhas e oliveiras que não plantaste. E quando comeres e te fartares, então cuida bem de não esqueceres o Senhor, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Temerás o Senhor teu Deus, a ele servirás, e só pelo seu nome jurarás. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, um texto riquíssimo hoje a liturgia nos apresenta, o texto do Deuteronômio. E o texto de hoje, Moisés falando ao povo: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve. O texto de hoje começa com este verbo ouvir. Meus queridos, como é difícil ouvir a Deus. Às vezes nós tapamos os nossos ouvidos e não escutamos a voz de Deus por causa do barulho do mundo. O barulho das nossas preocupações, o barulho das nossas paixões, o barulho das exigências, dos pesos que a sociedade coloca sobre nós. Isso vai turvando e vai fazendo com que a voz de Deus que está a nos falar, ela esmoreça e às vezes até morra em nossos ouvidos. Ouvir a Deus é um desafio para nós. Então, por isso que nós temos diariamente a oportunidade de refletirmos a palavra do Senhor. O primeiro modo mais eficaz, o mais singular para ouvirmos a Deus é por meio da Escritura e por meio da pregação da igreja. Ouvir a vontade de Deus, conhecer o projeto de Deus, não mudar, não turvar, não alterar a palavra de Deus, mas segui-la, assimilá-la, colocá-la no coração. Como nos diz Moisés, trarás gravadas em teu coração todas essas palavras. Meus queridos, nós temos de colocar no coração o projeto de Deus. Ai, padre, mas tem coisa que é tão difícil de viver. Pois é, mas não é porque é difícil de viver que nós vamos fazer o que as pessoas estão tentando fazer hoje em dia. É difícil de viver, então vamos mudar a palavra. É muito mais fácil mudar a lei, mudar a religião, mudar a palavra, mudar a moral social do que mudar a nós próprios. É por isso que as pessoas estão tentando e bombardeando a moral cristã para incutir um mundo de mais facilidades, um mundo de mais prazeres, um mundo de mais realizações meramente e baixamente terrenas. É muito mais fácil, as pessoas querem o fácil, mas nós não somos homens e mulheres do fácil. Nós somos homens e mulheres da palavra de Deus, que é uma palavra exigente, sim, sim. Eu não sei se você que está me escutando, se você é pai, se você é mãe,
Mas se você é pai ou é mãe de criança pequena, escuta o que o padre vai dizer. É missão sua incutir, encucar a palavra de Deus na vida do seu filho. Leve o seu filho para a igreja. Não deixe em casa. Ai, padre, mas faz bagunça. Não tem problema, leve, fica próximo à porta. Dá uma distraçãozinha para ele, para que aquela palavra, mesmo que ainda não entre na compreensão dele, mesmo que não entrando na compreensão dele, mas que aquela palavra possa ir atingindo o seu coração. E no tempo devido, a luz, quando a luz da razão for atingida, ele vai buscar aquilo que você entregou para ele desde antemão. Leve. Aí, padre, mas eu vou na missa, o padre implica, vai em outra paróquia. Não é motivo, não é justificativa. Entregue a palavra de Deus, leve o seu filho na igreja, deixe o seu filho escutar a palavra. Mas meu filho, às vezes ele faz o povo desconcentrar. Também seja conveniente, não seja um pai imprudente. Fique próximo da porta. Às vezes a gente vê pais que estão com criança de colo ou criança pequena que é espoleta, né? E vai sentar lá no primeiro banco. É claro que o padre vai brigar, né? Seja prudente, bom, sensato, né? Seja conveniente, sente no fundo da igreja, próximo à porta, lateral, mas não deixe de levar seu filho. Acompanhe seu filho na pré-catequese, acompanhe seu filho na catequese, acompanhe seu filho nas atividades da igreja. Tem pais que se colocam como pedra de tropeço para os seus filhos. Eu vejo na minha paróquia, tem filho que quer servir o altar, mas está sozinho. Ele quer, a família não deixa, a família não apoia, a família não acompanha, a família não facilita. A família está tirando a oportunidade dessa criança de ser de Deus, dessa criança ou desse adolescente ou desse até mesmo jovem, de ser uma pessoa abençoada por Deus, e isso lhe será cobrado no dia do juízo, porque você, pai, você, mãe, você é o primeiro responsável pela salvação do seu filho, da sua filha. Então, dê o seu melhor, facilite para que ele se encontre com Jesus de maneira perfeita, plena. Facilite, facilite. Olha, minha gente, a palavra de Deus hoje fala sobre isso, né? Tu as repetirás com insistência a teus filhos. Insistência, por quê? Porque não é fácil viver a conduta cristã, né? Ensinar o seu filho a fazer o sinal da cruz, ensinar o seu filho a rezar o Pai Nosso, ensinar o seu filho a rezar a Ave Maria. Eu tenho uma comunidade, Nossa Senhora das Graças, nós temos uma criança na comunidade que se chama Mariana, e ela sabe rezar todas as orações que você pedir, ela sabe rezar, né? Ou seja, não caiu do céu. O pai teve de ser exigente, o pai teve de ser paciente, a pai, a mãe, né? A avó teve de ser paciente para ensinar, para poder ela assimilar a oração, aprender. Ela não caiu do céu as coisas. Sabe, os pais, as mães hoje em dia não quer compromisso, não quer desafio, quer coisa fácil. Olha, eu vou dizer uma coisa que vai impactar você. O caminho fácil é o caminho do inferno. Você quer isso para você ou para o seu filho, sua filha? Então regaça as mangas e esforço, suor. Você tem que ter um tempo para evangelizar o seu filho. Como também você tem que ter um tempo para poder sentar com ele lá e fazer a lição de casa. Não pode deixar a criança ou adolescente solto, como muita gente tem feito. O inferno está com a porta larga e tem muita gente entrando. Muita gente entrando, muita. Meus queridos, nós vemos nesse texto, o finalzinho do texto, o escritor diz assim, vamos achar aqui: então cuida de não esqueceres o Senhor, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Cuida bem de não esqueceres o Senhor. Por quê? Porque o texto antes disso, ele faz um memorial, né? Ele faz um memorial de tudo que o Senhor vai dar para esse povo. Mas acontece que quando a gente recebe as coisas, a gente esquece de quem deu. Pode ver, né? Tem muita gente que vive uma vida tranquila, uma vida próspera, uma vida cheia de bênçãos. Lembra de Deus? Não lembra de Deus. Vai lembrar de Deus quando está passando por problemas, por dificuldades, por enfermidades, por tantas tribulações. E o Moisés está falando assim: não esqueças de Deus. Não esqueça, cuida bem de não esqueceres o Senhor que te tirou do Egito. A gente esquece facilmente o que Deus nos faz, minha gente. Facilmente. Então, que a palavra de hoje nos ajude, nos estimule em nossa vida espiritual.
Desejo um bom fim de semana para você, cheio de bênçãos, de graças. E estejamos atentos à palavra de hoje. Ouve, Israel. Que nós estejamos atentos com os ouvidos da alma abertos para escutar Deus que nos fala por meio da Escritura, por meio de pessoas, por meio da pregação da igreja, por meio até de acontecimentos. Sejamos sensíveis, dóceis à voz do Senhor. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.